Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia você de longe, bom dia você de perto, bom dia você que se faz presente aqui todas as manhãs de segunda a sexta-feira na Rádio Marumbi, aqui na Avenida Paraná, Curitiba, fazendo a diferença com essa programação que vai de encontro aos corações, famílias, crianças, jovens, casais, vovô, vovó. Você que está lá no sítio, na chácara, na fazenda, você que está plantando, você que está colhendo, você que está dirigindo nas estradas do nosso Brasil, você que está chegando do trabalho, ou você que está indo ao trabalho, isso mesmo. Algumas pessoas trabalham à noite, outras trabalham de manhã, outras trabalham à tarde, outras entram às 9, outras entram às 10 e assim sucessivamente, cada um no seu horário, cada um na sua disponibilidade para ouvir. Somos gratos a Deus pela sua vida porque você já criou um hábito, uma disciplina de estar na presença de Deus todas as manhãs, falando com aquele que pode, com aquele que responde, com aquele que sabe realizar o impossível. E tudo isso vem do nosso Pai, aquele que nos criou, que nos gerou, que nos amou primeiro. E Ele pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que enviou Jesus, o seu Filho, para que nós tivéssemos aí essa vida abundante. Então você que tem Jesus no coração, você que tem Deus na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, terá uma vida transformada e você verá o antes e o depois. Você já viu aquela palavra? O antes e o depois? Então você terá o antes de Jesus e o depois de Jesus. É verdade, pastora. Antes eu tinha uma vida errada, eu tinha uma vida difícil, eu tinha uma vida complicada, nada dava certo, nunca tinha dinheiro, nunca tinha saúde. Mas quando Jesus entrou na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu profissional, tudo se fez novo e a novidade de Deus entra na nossa vida. Está lá em Isaías 43:18. Ele faz algo novo e esse novo é gerando vida a cada dia. O ontem já passou, o amanhã vai chegar e hoje você precisa viver esses momentos tão importantes da sua vida. Eu sempre digo isso para os nossos jovens. Celebre os seus momentos únicos da sua vida, porque tudo passa, mas a palavra permanece para sempre. Então, se você quer diminuir essa ansiedade, essa preocupação, essa tristeza, essa dúvida, essa depressão, essa insônia, esse pânico, viva um dia de cada vez. Viva hoje intensamente, como se fosse seu último dia. Perdoe, libere, se relacione, seja uma pessoa abençoada e abençoadora, benevolente para com o outro. E as benevolências do Senhor, a bondade do Senhor vão te alcançar. Está lá no Salmo 23. A bondade e a misericórdia do Senhor vão te alcançar, vão te acompanhar todos os dias da sua vida. Por que as pessoas estão ansiosas, preocupadas e estão tão enfermas? Porque elas pegam o ontem, o hoje e o amanhã e querem resolver em um dia só. Não funciona assim. Jesus é o Deus de ontem, de hoje será eternamente, Hebreus 13:8. Mas você não é assim, você precisa viver um dia de cada vez. E hoje estamos aqui ao vivo juntinho com você neste programa incrível, memorável, criativo, abençoado. Aqui não tem rotina, cada dia é um novo dia. Por isso vivemos um dia de cada vez. Convido você a continuar aí nessa programação, porque tem muita bênção chegando até você. Quando você sintoniza, você já é abençoado. É o que eu disse no outro programa anterior. Só de falar, só de digitar, só de falar essa frase de Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Você já está sendo boca de Deus, você já está sendo profeta das nações aí para a sua família, no seu território, Brasil ou fora do Brasil. Seja muito bem-vindo, muito abençoado. Pegue a sua água, seus documentos, sua caneta, sua peça de roupa, algo aí que represente uma causa impossível, algo que represente uma situação que você quer uma oração.
Deus é o Deus das causas impossíveis. O possível nós fazemos. Você vai, você vem, você trabalha, você paga suas contas, você produz, você governa, você faz a gerência, você é gestor, você faz tudo aí da sua parte. Mas a parte de Deus é com Deus. Bom dia, pastor Edson. Bom dia! Opa, que legal. Hoje tá melhor, hein? Com você do meu lado aqui, a gente fica até mais animado. É ou não é? Também Pode ser. Pode ser, com Jesus certeza. mandou andar em dois, de dois em dois. Então, a força do Pai, a força do Filho, a força do Espírito Santo vem quando um ajuda o outro. E não é diferente aí com você, não é verdade? Seja bem-vindo, seja abençoado. Exatamente. Marco Antônio na técnica. Estamos aqui em 3 pessoas. Pastores Edson e Eva e Marco Antônio aí com a gente aí. E juntos, né? De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h. E hoje é quarta-feira. Que dia lindo hoje, dia 7. Que número bonito, hein? Hoje é dia 7. 7/5, 7 de maio de 2025. Estamos com muita alegria, com muita fé. E sobre falar andar de dois juntos, até aqui, inclusive, em João, no Evangelho de São João, João capítulo 20, o verso 4, após a ressurreição de Jesus, né? Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor ao sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Olha que legal. E os dois corriam juntos. Os dois se interessaram porque a Maria Madalena avisou: o sepulcro está vazio, não tem pedra, tiraram a pedra. Avisou Simão Pedro, Pedro já se comunicou com João, ambos foram. Muito legal isso aqui, né? E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Os dois saíram juntos, mas na corrida aqui, um chegou primeiro que o outro. A alegria era tanto. Isso aqui é fundamental. Isso aqui já dá uma pregação. Isso aqui, sabe o que é? A alegria de saber que o nosso Redentor vive, que Jesus ressuscitou, Ele está à direita do Pai, Ele intercede por nós. Então eu fico imaginando se fosse eu avisar: olha, Edson, Jesus ressuscitou, não tem, o sepulcro está vazio, a pedra não está lá mais. E você vai correndo, você quer saber o que aconteceu. Então deve ter sido sensacional esse negócio, hein? Se naquela época já tivesse celular, WhatsApp, essas coisas aradas, já pensou? Mas que bom que está tudo registrado na Bíblia aqui. E eles corriam juntos, estão juntos com Jesus. Aquela frase que eu tenho dito: juntos com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Por quê? Porque você em Jesus já é a maioria. Então, Ele é um Deus de surpresas. Ele te surpreende. Ele é o Deus do de repente. Ele é o Deus do já. Ele é o Deus do hoje, do agora. Então, Deus não fica estocando bênção. Ontem Ele te deu algo impressionante. Algo que você nem esperava, Ele já te entregou. E hoje não é diferente. Então, quando você vive nessa intensidade de um dia de cada vez, quando você vive nesse de repente de Deus, você entende que é fé. Você acorda pela fé, você vai trabalhar pela fé, você paga suas contas pela fé, você recebe o seu salário pela fé, Deus multiplica, Deus faz o que você nem pediu, nem pensou, nem imagina, Ele manda você para alguns lugares que você nem sonhou que estaria lá, e você chega e você fala: é Deus na minha vida, porque eu de mim mesma não consigo fazer o que Deus está fazendo. Isso é milagre. Então, olhe o que Deus está fazendo. Ele te surpreende. E foi isso que aconteceu. Foi algo que fez a diferença. Então, Ele surpreende. Ele é o Deus do de repente. Você consegue anotar essas palavras? Deus me surpreende. Deus é o Deus do de repente. Deus é o Deus que fala o meu nome. Deus é um Deus que sabe o meu endereço. Deus é um Deus que conhece o meu CPF. Deus é um Deus que conhece o meu endereço. Ele sabe onde você mora. Ele sabe as lágrimas que você derramou de madrugada. Ele conhece o seu travesseiro. Ele sabe a reunião que você fez aí de madrugada, de joelho, deitado, sentado, andando. Eu não sei como você orou, mas eu sei que ele entra em ação.
Ele entra em movimento. Deus não é um Deus parado, é um Deus de movimento. O ser humano é uma pessoa que para, que trava, que não anda, que murmura, mas Deus não é assim. Ele age, ele opera, ele transforma o que não existe, as coisas pequenas, ele realiza o sobrenatural. Você tem que estar disponível para ser usado por Deus, disponível. Sabe o que é uma pessoa disponível? É uma pessoa sem mágoa, sem rancor, sem medo, sem insegurança, sem tristeza. Até o desconhecido é abençoado quando você chega. Até aquela pessoa que não te conhece, ela surpreende quando você chega perto. Mas quem é esse que me ajudou? Quem é esse que me levantou? Quem é esse que levou a minha mala? Quem é esse que carregou minha sacola? Quem é esse que me ajudou a atravessar a rua? Quem é esse que pegou um bebê chorando no colo porque aquela mãe estava desesperada e aquele acalmou aquela criança? Quem é esse? É você. Então você é um representante de Deus na terra. É um representante de Deus na terra. Jesus, ele chegava e onde ele chegava, o caos sumia. É o de repente de Deus. Então, de repente, você chega na sua empresa e algo novo acontece. De repente, você chegou num país e ninguém faz o que você faz. E você chegou para fazer a diferença. Mas já tem tanta gente ali, e daí? Aquele que está lá não sabe o que você sabe, não faz o que você faz. Então, quando você entende isso, você se permite ser usado por Deus. Tem fases que você é bênção, tem fases que você é abençoado e tem fases que você é abençoador. Anote aí. Crente bênção, abençoado e abençoador. Pastor, eu só estou sendo bênção. Hoje eu estou sendo abençoado. Não, pastora, hoje eu estou sendo abençoadora, abençoador. Eu tenho para dar, eu tenho para distribuir. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então eu não preciso falar tudo que eu fiz ontem. Deus viu e Deus está vendo. Você não precisa se justificar o que uma mão faz, a outra não precisa ficar distribuindo glórias para você. Foi Deus, foi Jesus que te conectou com aquela situação difícil e o de repente aconteceu. E à noite você chega em casa e você diz, nossa, como eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Aí Deus fala, não foi você que fez, foi eu que te impulsionei a fazer. Então, o de repente de Deus, essas mulheres, quando elas encontravam Jesus, ou quando elas passavam perto de Jesus, ou quando Jesus fazia um milagre, era o de repente de Deus, ele olhava e curava. De repente, Jesus sabia que aquela menina estava doente. De repente, Jesus tinha essa conexão, é isso que você precisa ter. Você não precisa ter medo do que vão pensar, do que vão falar. Está tudo sendo registrado. Está tudo sendo registrado. Você entra lá no condomínio, tem uma câmera olhando para você. Então, está tudo sendo registrado. Se você achou algo e você pôs no bolso, está registrado. A pessoa vai saber que foi você que achou e você não devolveu. Se você perdeu algo e você vai lá e fala, eu perdi algo aqui na empresa, alguém achou, ninguém achou, mas se você puxar as câmeras vai falar lá quem achou. Eu perdi alguma coisa. Está tudo sendo registrado. Então Deus, ele está registrando tudo, ele está vendo tudo, ele sabe que você chorou, ele sabe que você se alegrou, ele sabe que você falou mal do seu pastor, ele sabe que você falou mal dos seus pais, ele sabe que você falou mal dos seus filhos, ele sabe que você se reconciliou, ele sabe o que você orou, ele sabe o que você precisa, ele conhece a sua dor, ele sabe o que faz. Papai sabe o que faz, então você precisa ter intimidade. Então essa mulher diz, onde colocaram o meu Jesus? Cadê o meu mestre? Então ela tinha comunhão, sensibilidade, responsabilidade. É isso que Deus nos chama
a esses dias. E quem ora tem comunhão. Quem ora tem responsabilidade. Quem ora não carrega os pesos dos outros, ele entrega na cruz. E Deus realiza o milagre. Nós não realizamos nada, nós só ensinamos. O milagre ele já está dentro de você, você tem que querer. Pastora, mas eu quero. Então demonstre essa sua atitude indo à cruz, indo aos pés de Jesus, indo para a oração, indo para a palavra. Palavra, oração sem palavra é heresia. Aquela pessoa que não lê a Bíblia, não ora, não medita, ela só fica esperando, um pedacinho de oração aqui, um pedacinho de oração ali, vai virando uma heresia na cabeça daquela pessoa. Não tem a responsabilidade do alimento, que é a palavra. Então, palavra e oração andam junto. Você ora e você lê a palavra. Você lê a palavra e você ora. Então, essas mulheres, elas tinham o quê? Comunhão. E a minha pergunta é para você: como está a sua comunhão com o Espírito Santo? Quando você tem comunhão com alguém, você conhece, você sabe o que aquela pessoa gosta e você sabe o que aquela pessoa não gosta. Você sabe o que Deus gosta e você sabe o que Jesus não gosta, o que Deus não gosta. Maravilha, é isso. Olha só, que legal, né? E eu observando aqui sobre a corrida dos dois aqui, porque eles ficaram curiosos, né? E foram ver realmente o que havia acontecido. Naquele dia Jesus havia ressuscitado e ali então foi distribuído, foi informado, todo mundo começou a compartilhar essas maravilhas. E sobre falar em andar juntos, no livro de Amós 3:3, diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? A gente percebe que esse texto bíblico aqui, ele está aqui meio que questionando, né, a possibilidade de uma caminhada conjunta, quer dizer, sem o acordo e sem harmonia entre as partes. Então a gente pode atribuir isso aqui entre duas pessoas, elas têm que entrar num acordo, seja num casamento, numa sociedade de negócios, né? Mas isso aqui também, andarão dois juntos se não estiver de acordo, ou seja, eu tenho que andar junto com Deus, mas eu tenho que estar de acordo com Deus, não Deus de acordo comigo, eu tenho que entrar na atmosfera de Deus, ou seja, em concordância com a vontade de Deus para a minha vida. Então podemos aplicar esse texto também com relação, você quer a vitória? Então se una a Deus, busque ter um excelente relacionamento com Deus. E falando nisso, no livro, por exemplo, de Jó, capítulo 22, ele fala sobre a gente se unir a Deus. Olha que interessante. Jó, capítulo 22, verso 21. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Une-te, unidade, união. Onde tem união, minha gente, a coisa prospera, vai para frente, desenvolve. Tanto é que onde tem desunião, divide, quebra, desfaz, né? Então, a unidade. Então, está dizendo aqui, une-te, pois, a Deus. Então, se você se sente eu já estou unido a Deus, eu já entreguei minha vida para Cristo, eu estou firmado em Cristo, então, continue firme. Agora, se você não se uniu, não se sente unido com Deus, se una hoje. Estamos aqui para isso, estamos aqui para ajudar você, estamos aqui para dar instruções da palavra de Deus, ok? Que a palavra de Deus ela é segura, você não precisa ter medo de seguir os princípios da palavra de Deus, pelo contrário, se sentir feliz, alegre. Então, une-te, como você está unido com a gente também para o momento da oração. E daqui a pouquinho, se der tudo certinho aqui, a gente quer fazer já uma oração por todos vocês, porque hoje está recheado a programação desta quarta-feira, tá? Sensacional, assim, o agir de Deus. E me vem também outros textos aqui sobre a unidade da seguinte maneira, de andar em dois, de ter conexão. Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra. Então a gente percebe nesse texto aqui de Eclesiastes que ele está destacando aqui a vantagem
da união, da ajuda mútua e também da resistência contra adversidades. Então eu convoco você, meu amado e minha amada ouvinte, como você está nos ouvindo, então eu creio que você está também unido com a gente aqui. Estamos nessa união aqui. Nós aqui nesse estúdio, aqui na Rádio Marumbi de Curitiba, nesta quarta-feira especial, unido com Deus e unido com vocês, e vocês unido com Deus e unido com a gente, formando aqui, pastor Eva, uma grande unidade espiritual, diretamente de Curitiba para o Paraná, para o Brasil e para os povos e nações que estiverem conectados com o agir de Deus. Então, nós cremos nessa unidade, nessa união espiritual. Aí vem Gálatas 6, verso 2 e diz: carregai as vossas cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse texto fala o quê? Da importância de você compartilhar os fardos e as necessidades de apoio mútuo. Então, quando você faz um pedido de oração, você está querendo dizer, pastor, me ajuda na oração. Eu já estou orando, mas dá um reforço aí, nós vamos orar juntos. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é compartilhar esse momento de dificuldade. Vamos compartilhar uns com os outros, vamos orar e vamos crer que haverá provisão e a vitória é certa. Mais um texto aqui, ó, Romanos 1,12. E assim, irmãos, estamos também unidos uns aos outros pela fé que vocês e eu temos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando o quê? Sobre a nossa união em Cristo e também o apoio mútuo na fé. Então estamos nessa unidade espiritual e está forte essa unidade, como sempre, e hoje muito mais, porque sentimos uma graça, há uma unção favorável dentro dessa união. E o Salmo 133, verso 1 vem fechar essa união. Ele diz assim: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam unidos. Então esse salmo aqui está expressando o quê? A beleza e também a importância da união entre os irmãos. Unidos em quê? Em Cristo pela fé em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Jesus que é o caminho, a verdade, a vida. Jesus que está aqui com a gente. Jesus que está aí com você, na sua casa e na sua cidade, porque você está em sintonia com o agir de Deus. É isso que a oração faz. Ela é um pilar, ela sustenta, ela segura. E é onde você expressa o quê? Os seus pensamentos, as suas emoções, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas indagações. Então ele é o seu médico, ele é o seu advogado, ele é o seu professor, ele é o seu pastor, ele vai te ensinar o caminho em que você deve andar. Então a oração é um diálogo, é uma comunicação. Você fala e você ouve, e ele fala e você ouve, e assim você vai ouvindo a voz e você vai tendo essa sensibilidade, essa vontade de se comunicar. Então a comunicação saudável é aquela comunicação que você não fica comparando o outro com o outro. Sabe aquela mãe que fica comparando um filho com outro? Você tem que ser igual ao seu irmão, você tem que ser igual ao seu irmão. Essa é uma comunicação errada, não é frutífera. Ela vai trazer desvalorização àquele que ouve. Então a comunicação saudável é aquela que você se comunica com o outro, entendendo a dor do outro. É isso que Jesus faz, é isso que o nosso Deus ama olhar dentro de nós, é dentro de você. Então ele não muda o outro, ele muda você para entender o outro. Então não adianta você falar, pastora, ora para o meu marido mudar. Essa oração não existe, existe eu oro por você, para você mudar a sua percepção em relação a ele. Pastor, o meu marido não faz nada, o meu marido não ajuda. Não, você que não ajuda, ensinando, acompanhando, direcionando como Deus te dá a direção, você dá a direção para o outro. Aquele funcionário não trabalha, não produz, não faz nada. Não é ele que não sabe, é você que não ensinou, é você que não acompanhou, é você que não ouviu aquela dor, é você que não entendeu o momento que o outro está vivendo. Então, tem coisas que é comigo, tem coisas que é com o outro. 50% é você, 50% sou eu. Nós podemos ensinar aqui 20 anos, 30 anos, quantos anos tiver para estar aqui. Mas se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer.
Oração é ação, é atitude, é desenvolvimento. A água parada dá doença. Não pode estar estagnado, parado. Essa tem sido a minha oração. Durante esses dias, domingo, eu estava comentando com a equipe, eu disse, eu não quero que as ministrações do rádio virem uma rotina. Eu não quero estar acomodada na minha vida espiritual. Eu quero novidade de vida. Eu quero experiências com Deus. Eu quero uma vida transformada. É isso, você tem que melhorar a cada dia. Tem uma frase que diz assim, ainda bem que eu não estou como eu comecei. Ainda bem que eu não estou como eu comecei. Então, você não pode estar do mesmo jeito que você começou. Você já melhorou, você já cresceu, você já evoluiu, você já superou. Eu digo isso para os meus pacientes, eu digo, você não pode se tornar dependente emocional do atendimento. Você tem que aprender a andar com as suas próprias pernas. Você tem que aprender a pescar e limpar o peixe. É gostoso você comer o peixe pronto, que alguém pescou, que alguém limpou e que alguém preparou. Alguém pescou, alguém limpou, alguém preparou e alguém te serviu. Tem processos para chegar até a nossa mesa, não é verdade? Então, cada pessoa precisa aprender os processos. Ah, pastor, eu estou pescando. Ah, não, pastor, eu já estou servindo. Pastor, eu só estou na mesa preparada, recebendo, porque essa fase eu já passei aprovada. É isso mesmo. Aí vem as recompensas. E você merece receber o melhor dessa terra. Você já pelejou as suas pelejas. Jesus já guerreou as suas guerras. Então, se permita. Descansar é desfrutar. É aprender a receber o copo com a água que alguém te levou. Aprender a ser servido e aprender a servir. Então, tenho tempo para todas as coisas. E quando você ora, quando você engrandece o nome do Senhor, você expressa tudo isso. Por isso, oração dá trabalho. Por isso, oração precisa ter um tempo. Por isso, oração, você tem o seu secreto. Por isso, a oração você vai expressar o que você pensa, o que você sente, o que você quer fazer, o que você não quer fazer. É aquele momento que você abre o seu coração. Abre o seu coração sem medo. Sem medo. Aquele momento que você abre os seus compartimentos secretos. E Deus vê. Deus entende o seu choro e a sua alegria. Deus entende as suas lágrimas e as suas indagações. Aí ele faz o quê? Ele responde ou ele não responde. Ele não responde falando um não bem grande. Você não está pronto, você não está preparado, não chegou sua hora. Mas tem o de repente. Tem um momento que ele diz, é já, é hoje, é agora, você está pronto. Não vai subir na sua cabeça, você não vai gastar todo esse dinheiro que eu vou te dar naquilo que te satisfaz, mas você vai saber investir. Isso, aí ele entrega. Então tem bênçãos que se você receber antecipadamente, vai estragar você. Então Deus sabe a hora, Ele sabe o momento. Então até para gerenciar as bênçãos, você precisa ser maduro, você precisa ser adulto. O pai, ele não entrega a chave do carro para o filho que não tem carteira. Ele tem que fazer o processo de receber as aulas, de ter o documento e obedecer às leis da terra, não é verdade? Então, é irresponsabilidade de ambas as partes. Então, Deus também é assim. Deus tem responsabilidade e Ele não fica estocando, Ele entrega e você desfruta. Então, esse é o momento em que nós oramos e Deus responde, Deus realiza, Deus faz, mas você tem a sua parte e Deus tem a parte dele. Se você não fizer a sua parte, não vai acontecer nada. Então, é atitude, é movimento, é desenvolvimento, é crescimento. Você precisa evoluir, mudar a sua mente, mudar o seu pensamento, não querer que todos sejam aquele que pensa como você pensa. Cada pessoa tem um DNA, uma identidade, um digital. Ela pensa diferente. Então, você vai transformando ambientes. Você vai tendo honra e Deus vai te honrando e as pessoas vão te respeitar. É isso. Mas você tem que
se dobrar para baixar para uma criança e levantar quando ela está chorando. Não é assim? É muito lindo e é nas pequenas coisas. Então Deus coloca situações na nossa vida para nos mostrar algumas coisas. Você está pronto para acalmar aquela criança que chora? Você está pronto para aliviar o peso das sacolas daquela mulher que está carregando aquele peso? Ela nem quer te entregar, porque ela já acostumou com aquele peso. Ela quer fazer sozinha. Mas quando você se dispõe a ajudar e você vai criando um ambiente saudável, todos ficam curados, sarados. E nem era um peso espiritual, era fisiológico. É um cansaço físico. Aquela pessoa só precisou de um descanso, mais uma quadra. Ela precisava andar mais aquela quadra com os ombros leves. Então você começa a tirar peso dos ombros de algumas pessoas. Então essa semana é bem propícia aos homens aliviar o peso das mulheres. Isso mesmo, papai aliviando o peso aí da mamãe. Bem, essa semana eu vou fazer isso, eu vou te ajudar nisso. Então isso é glorificar o nome de Jesus, são as atitudes, é o nosso comportamento que agrada a Deus. É o nosso comportamento que agrada a Deus. Então, às vezes, você está aí preso em uma caverna e quer que todo mundo venha te servir. O maior é aquele que serve primeiro. É melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. Queridos, olha, essa benevolência, essa bondade do Senhor, essa misericórdia, essa compaixão do Senhor, ela vai te seguindo todos os dias da sua vida. Eu não quero isso só para mim. Domingo eu estava ensinando isso lá no hotel para as mulheres. Então não é só para mim, eu quero que você venha aprender a desfrutar das belezas, das benesses, das benevolências. Mas eu tenho feito a minha parte. A minha pergunta é, você está fazendo a sua parte ou você só quer colher? Colher. Quem planta vento, colhe tempestade. Eu tenho que plantar amor para colher amor. Então eu planto aqui, eu colho ali. Eu não colho onde eu planto, eu colho onde eu não plantei, porque eu já plantei. Você entende isso? Então a nossa vida é uma vida de plantações, mas de grandes colheitas. É isso que Deus faz na nossa vida quando nós entendemos o processo da oração, do clamor, da intercessão, de nos posicionar e colocando-se na brecha pelo outro, aliviando a dor do outro, o peso do outro. Isso não é para qualquer um, não. Isso são os escolhidos. Declare aí, eu sou escolhida, porque quando eu oro, algo novo acontece. E é isso que nós cremos, que você precisa crer. Exatamente. E isso é bonito porque quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, você será ajudado. Generosidade gera generosidade. Amor gera amor. Ódio gera ódio. Então tudo tem a ver também com aquilo que nós plantamos. Então seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa mente aberta. Mas o que é uma pessoa mente aberta? Mente aberta não é concordar com todo mundo necessariamente. Você tem uma visão ampla, né? Peça a Deus, peça que o Espírito Santo te ilumine a sua mente para você entender com a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Só tem a mente de Cristo quem crê em Cristo, quem anda com Cristo. Entendeu? Porque não é uma questão intelectual. Existe muita gente inteligente no mundo todo que eles são os intelectuais. Eles contam as histórias de Jesus, falam das coisas de Deus, mas é muito intelectual. Mas eles não acreditam naquilo necessariamente, entendeu? Então a fé é isso, essa ligação que nós temos com Deus através de Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa compreender a cada dia que Deus prometeu. Jesus falou, eu vou estar com vocês, estou com vocês todos os dias. Então ele está comigo hoje, ele vai estar comigo amanhã e assim por diante. Então nós temos que estar com essa conexão e entender. Você tem essa visão ampla, que você não pode pensar apenas, porque tem gente que ela só pensa como se estivesse olhando para o umbigo dela, quer dizer, ela não tem dimensão
ela pensa muito raso, muito pouco. Então tem que ser, pensa, sabe, no geral. Peça a Deus ele te ampliar você, para você entender que através de você, através de um ato generoso de você, através de alguma coisa boa que você faz para alguém, né, pessoas serão abençoadas, você é abençoado, e é bom demais quando você é um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. É isso. O importante é isso, sermos um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Que o Espírito Santo ajude a nós aqui, a você aí, a realmente a caminharmos com alegria, com fé, entendendo cada dia. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos viver o hoje. Vamos ver esse momento maravilhoso. Curta bem esse dia, para você que já ouve a gente logo pela manhã, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas atividades. Ou se você está de folga do trabalho, faça algo diferente, entendeu? Então, busque ter uma vida um pouco mais leve, crendo no cuidado de Deus, porque Ele cuida de cada detalhe. Deus sabe o que faz, por isso que você está conectado com o agir de Deus neste momento especial, porque Sim. tudo isso é espiritual e as coisas acontecem no mundo espiritual. Tudo acontece, o mundo espiritual está em movimento, o mundo espiritual está trabalhando. Tem o mundo espiritual de Deus, Deus cuidando, e existe o mundo espiritual das trevas. E existe uma batalha, um desafio, uma disputa. Mas Deus é maior, sempre. Maior é aquele que está em nós, que é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que nos garantiu e nos garante a vitória nele. Nele e por ele nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Efésios 6,18 declara: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em sua mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, orem no Espírito em todas as ocasiões. Às vezes eu recebo visita em casa e antes da visita ir embora eu falo, vamos orar. Às vezes a pessoa leva um susto, porque eu pego no laço no finalzinho. Agora vamos orar. Às vezes a pessoa já quer sair correndo. Não, aqui ninguém sai sem orar. Ninguém sai daqui sem orar. E essa semana eu liguei para uma senhora e a pessoa que atendeu disse assim, ela está orando agora. Falei, sério? Liguei bem na hora que a mulher estava orando. Depois eu esperei ela orar e liguei de novo. Então você precisa criar esse hábito. É em todas as ocasiões, queridos. Não tem para ninguém. Você vai viajar, você ora. Você chegou de viagem, você ora. Você vai comprar, você ora. Você já comprou, você ora. Então, a oração, ela é contínua. Você vai casar, você ora. Você vai namorar, você ora. Você vai viajar, você ora. Você vai ter filho, você ora. Você vai buscar o bebê no hospital, você ora. Você vai fazer uma consulta, você ora. Você vai numa entrevista, você ora. Você chegou da entrevista, você ora. Você foi aprovado, você ora. Você foi reprovado, você ora. Ninguém quer ser reprovado. Nós queremos só ser aprovados. Mas quem sabe você fez uma entrevista e você foi reprovado. Então você tem que orar. Senhor, eu reprovei. Então, o Senhor me livrou de algo maior. Eu te agradeço porque eu vou melhorar. Então, isso é reconhecimento. Então, quando você ora, não significa que Deus vai falar sim para tudo. Ele pode falar um não bem grande. Não vai, não entra, não chega, não é a hora. Então, orar não significa que Deus vai falar sim toda hora. Ele vai falar um não bem grande, nós precisamos entender que isso também é crescimento. Quando eu caio, eu estou crescendo. Para Deus é crescimento. Para Deus não é crescimento só quando você pegou a chave. Para Deus, quando você está em desenvolvimento, nas suas idas e vindas, nas suas caídas. Quando você cai, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, para Deus, você está crescendo quando você está caindo e quando tem um não bem grande e Deus fala, não é a hora, não é o momento. Então, nós queremos muito o sim, as aprovações, mas Deus também nos ensina quando Ele nos capacita para algo maior. Então, quando tem algo que não deu certo, quando tem algo que parece que deu errado para Deus, deu certo. O que Deus faz hoje, você só vai entender amanhã. Por isso, você não precisa fazer birra, ficar bravo. Não, você tem que entender. Obrigada, Deus abençoe, amanhã eu volto.
Obrigado, Deus abençoe, Deus tem mais. Obrigado, Deus abençoe, amanhã será melhor, eu vou estar mais preparado, eu vou estar pronto, eu vou estar descansado, porque hoje eu estou atribulado. E o não traz crescimento, traz desenvolvimento. Então, oração é expressar a Deus aquilo que você sente, aquilo que você está passando, e depois orar pelo outro. Depois entregamos as causas umas das outras para Deus. Nós vamos orar agora neste momento e eu quero enfatizar o seguinte: não coloque obstáculo onde Deus não está colocando nenhum tipo de obstáculo. Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar em nós. Deus conhece a nossa estrutura, a sua estrutura. Ele sabe os nossos limites. Então, não diga, a minha situação não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? Por que você acha que não tem jeito? Nós estamos falando de um Deus que tem planos especiais para a gente. O plano de Deus para nós é o melhor. Então não diga, a minha situação não tem saída. Por que não tem saída? Por que você está dizendo que o teu caso não tem mais jeito? Por quê? Você tem que saber. Por que não tem jeito? Nós estamos falando de coisas que nós temos que fazer, coisas que nós temos que trabalhar, mas Deus fará o impossível. Quando foi dito aqui não, quando Deus dá um não, eu já recebi alguns nãos de Deus e depois eu fui entender e depois você agradece. Quando é não, é porque o que acontece? Não é o momento certo, não é o ideal agora, mas vai acontecer. Então ande um dia de cada vez, porque Deus, ele nos dá uma graça especial para cada dia. Se você ler a Bíblia, quando o povo de Israel saiu do Egito rumo a Canaã, lá no deserto, Deus enviava para eles todo dia o maná, que era uma comida para eles, que era uma refeição. Todo dia tinha ali o maná. Vinha exatamente para aquele dia. Quando chegava na sexta, vinha uma porção dobrada por causa do sábado. Ou seja, mas todo dia vinha uma porção. E se alguém guardasse a porção da segunda para terça, ia estragar. Por quê? Porque para cada dia, Deus vai te dar graça para vencer os desafios de cada dia. Ele não vai mandar num pacote de uma vez só. É dia a dia. Por isso que a Bíblia fala que nós andamos de fé em fé. Você teve fé ontem, você continua com fé hoje e vai continuar com fé amanhã, sempre melhorando, sempre melhorando. Entendeu? Então é isso. Então Jesus é a única solução. Não tem outro Deus que possa te salvar e te dar a verdadeira paz, a não ser Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. É com ele que nós vamos falar agora. Nós vamos orar, agradecemos aqui a grande audiência, muitas pessoas aqui fazendo seu pedido de oração pelo WhatsApp, pelas plataformas digitais, pelos comentários em redes sociais. Então nós vamos orar agora neste momento de fé. Nós vamos clamar ao Altíssimo e continua com a gente, porque estamos no meio da programação aqui e vamos orar por você e com você. Vamos apresentar agora a Deus os nossos pedidos, os seus pedidos, suas necessidades e creia, já declare, já se veja já curado, já se veja já trabalhando, se é o teu caso, um novo emprego, já se veja, usa a sua mente para pensar coisa boa, pare de pensar negativamente, pensa em possibilidade. Pense, já estou na bênção. Diga, a bênção já está dentro de mim, já estou abençoado, já estou curado. Então você tem que aprender a profetizar, a crer nisso aqui. Não adianta você apenas nos ouvir e entrar por um ouvido e sair por outro e você não reter a palavra. Crer na palavra e ande. Então ande como um vencedor. Está passando uma luta, mas levante a cabeça e ande de cabeça erguida. Já se veja lá, já se veja trabalhando, já se veja, você já está curado. Veja a possibilidade. Deus é um Deus de possibilidades, Deus é um Deus de milagres. E esta manhã é manhã de salvação, é manhã de restauração, que estamos clamando inclusive pela família. A família, lançamos maio, minha vida, minha família. Minha vida, minha família. Então antes da sua família, você precisa se estruturar em Deus, Você precisa se estruturar em Deus. Você precisa se estruturar em Deus. Entendeu? É assim que funciona.
Às vezes você quer estruturar alguém, estrutura você, na fé, na confiança, na certeza que Deus fará maravilhas. Então, pastora Eva, vamos orar agora? Vamos apresentar os pedidos, vamos unir a nossa fé de Curitiba para o Paraná, para o Brasil, para o mundo, o momento da prece, da oração da fé. Pai, nesta manhã nós cremos na sua palavra que é viva, poderosa e eficaz, e ela vai de encontro aos corações, aos lares, às famílias que nos ouvem, que estão melhorando o seu ambiente mental, o seu ambiente físico, o seu ambiente de trabalho, que estão em busca de respostas. E a resposta vem quando nós mudamos de atitude, quando nós mudamos de vida, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, Salvador e Libertador, porque Ele é o nosso amado. E quando nós entendemos isso, Pai, nós avançamos no nosso relacionamento com Deus e a nossa vida se transforma de dentro para fora. Por isso nós cremos que cada ouvinte está avançando na sua vida espiritual, na sua vida profissional, que elas tenham, Senhor, uma visão realista de si mesmo, que elas tenham uma autoestima elevada através da sua palavra, evitando comportamentos errados e buscando responsabilidade contigo, Pai, que cada um venha confiar no Senhor, descansar no Senhor, ter bons hábitos, andar com pessoas honestas, com pessoas que oram e que elas venham fazer a diferença, Pai, porque elas estão disponíveis para investir, disponíveis para orar, disponíveis para te agradar. Por isso nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem colocado novos relacionamentos, novos contatos, novas conexões, novos clientes, novos fornecedores, pessoas diferentes que agrada o Senhor nessa empresa, nesse lar, nesta casa, nesta família, Pai, que essa pessoa que está isolada, que está escondida, que está trancada num quarto escuro, essa pessoa que não quer ter relacionamentos, essa pessoa que não quer sair de casa, arranca essa tristeza, essa dor, esse medo, essa insegurança. Quem sabe ela ouviu um não e esse não travou a vida dessa pessoa, e o não foi um de repente estranho que aconteceu há 2 anos, há 4 anos, há 5 anos, e essa pessoa não consegue mais se levantar, Pai. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor diz para ela, para ele, que eles são amados do Senhor, escolhidos pelo Senhor, enquanto há vida, há esperança, e essa pessoa pode sair desta situação em nome de Jesus, Pai. Quebra as cadeias, as amarras, as correntes, porque essa peleja não é dela, ela não tem que pelejar. O Senhor já guerreou essas guerras e o Senhor vai de encontro a essa necessidade familiar, profissional, conjugal. Abençoa em especial as nossas crianças que estão crescendo em desenvolvimento, em crescimento e longe dos pais, longe da família, em tantos lugares. Crianças que estão crescendo com estabilidade emocional difícil e complicada, Pai. Cura, renova, restaura, restitui a alegria desta criança triste, restitui a alegria deste vovô, desta vovó, deste senhor, desta senhora, que já não sorri há muito tempo, Pai. É só lágrimas e lágrimas, mas a partir de hoje haja uma grande colheita de curas, milagres, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais deste homem, desta mulher. Abre os ouvidos espirituais deste homem, desta mulher, desta pessoa que nos ouve, em nome de Jesus. Tira a murmuração, a briga, a intriga, a confusão, a separação, a terceira pessoa, espírito de confusão, sai dessa casa em nome de Jesus, dessa família, em nome de Jesus, que nós te pedimos e declaramos e confiamos e já te agradecemos por essa água, esses documentos, essa peça de roupa, tudo e todos entregamos nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus que faz, que cura, que liberta e que realiza. Em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus que nós agradecemos, em nome de Jesus que nós profetizamos para as nações e para os povos, e Brasil e fora do Brasil, e todos que nos ouvem. Onde chega a nossa voz, chegam os milagres criativos de Deus, em nome de Jesus. Onde tem uma esterilidade, que haja um mover frutífero, em nome de Jesus. Nós declaramos
produtividade. Nós declaramos em nome de Jesus, onde tem uma esterilidade, que haja frutos, 30, 60, 100 por um, e essa terra que era infrutífera começa a receber a semente do milagre, em nome de Jesus, porque a palavra, ela é uma semente, ela chega no coração bom, numa terra produtiva e frutífera, e vai ter milagre, colheitas, em nome de Jesus. Pai, abençoa os nossos intercessores, as nossas colunas que oram conosco, que oram por nós nas madrugadas, durante a tarde, nos momentos que eles separam para clamar, para orar. Tira agora o peso dos ombros, coloca um manto de alegria e de saúde. Ó Pai, arranca a depressão e a tristeza do angustiado, que muitas vezes é um intercessor, mas sente muitos pesos e cansaços e dores. Pai, tira a dor dos ossos, dos nervos, dos músculos, da pele. Abençoa os nossos agentes de Deus, aqueles que investem nessa obra e muitas vezes erra o caminho, erra a conta, não acha o banco, não acha a conta, e tanta tribulação e luta para fazer um depósito, para fazer um investimento. Afasta todo o mal, em nome de Jesus. Livra da queda, do acidente, do espanto noturno, do acidente da noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora, dê saúde, prolongue os dias de vida dessa pessoa, Pai, que está pedindo agora, em nome de Jesus, saúde na mente, saúde no coração, no pulmão, nos rins, na próstata deste homem, esta enfermidade, esta cirurgia que está marcada, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando livramentos para essa pessoa. Abençoa os médicos, advogados, enfermeiros, os economistas, as professoras, as escolas, o cuidador que cuida de pessoas. Pai, tu sabes as lutas que essa pessoa passa, muitas vezes não dorme, não se alimenta, porque quer dar o melhor para o outro. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos saúde mental, física e emocional. Abençoa nossa equipe, os trabalhadores da sua obra, incansavelmente, que estão ali no hotel, recebendo pessoas, ouvindo pessoas, ajudando pessoas, contribuindo com o teu reino, Pai, que eles recebam a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, que eles recebam os dromedários de Midian, os camelos de Deus carregados de prosperidade, vindo das nações, dos 4 cantos do mundo, para ser bênção, abençoados e abençoadores. Em nome de Jesus, nós declaramos para aquela irmã, para aquela ouvinte que está em outra nação, em outro país e quer vir para o Brasil, aqueles que estão no Brasil estão indo para outras nações. Pai, tira eles de toda a tristeza, de tudo aquilo que tenta atrapalhar a documentação, tudo aquilo que está atrapalhando as idas e vindas deles, Pai, que abra-se os caminhos, em nome de Jesus. Todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse, essa água orada, que ao ser ingerida, ela entre nesse organismo e vem eliminar e expelir as toxinas, as enfermidades, os caroços, pedra no rim, pedra na vesícula, doenças internas. Que esta água seja um ponto de contato para curas, milagres, prodígios e maravilhas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós estamos em oração de concordância. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas que se unem em oração, em concordância, haverá provisão, haverá resposta, acontecerá milagres extraordinários. Então nós entramos debaixo dessa unção da unidade, da união em Cristo, clamando ao Senhor Deus Todo-Poderoso por milagres extraordinários. Seja amanhã, seja o dia, seja a tarde, seja a noite, seja o horário que for, que esta pessoa ouvir esta prece e ouvir esse ensinamento, que ela seja alimentada na alma e no espírito e receba graça, força, ânimo. Em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos a bênção de Jesus, a salvação neste lar, a libertação nesta família. Estamos neste mês profetizando minha vida, minha família, declarando salvação para toda a família do nosso ouvinte, daquele que está conectado com o agir de Deus, que está nessa comunhão, que está nessa unidade, que está unindo a nós em torno de Cristo, e cremos que a provisão já chegou, a bênção que esta pessoa precisa já está dentro dela, será desenvolvida, será manifestada, será materializada, porque no mundo espiritual já está tudo pronto. Assim nós cremos e assim nós já te agradecemos por esse momento de fé, por esse momento de palavra e de oração, e há poder no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo, para todo sempre. Amém.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.